Olá, meu nome é Mariana Fiuni, sou acadêmica do 11º semestre de Medicina. Juntamente com a colega Carolina Chaer, realizamos o projeto de iniciação científica, a prevalência e as repercussões clínicas da Covid-19 em pacientes transplantados cardíacos. Fomos orientados pelo Dr. Luciano Vacante, do CEUB, e doutora Cristina Fiuni, do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. A Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa causada pelo SARS-CoV-2, que foi identificada primeiramente na China em dezembro de 2019. Foi percebido que havia uma maior mortalidade e gravidade em pacientes idosos e pacientes com alto risco cardiovascular, com comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Os receptores de transplante cardíaco apresentam uma elevada prevalência de comorbidades cardiovasculares e também realizam terapia de imunossupressão contínua, o que trouxe a hipótese de que seriam mais vulneráveis à infecção pela Covid. Portanto, o objetivo da pesquisa foi determinar a prevalência da Covid em pacientes receptores de transplante cardíaco atendidos pelo Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal no período de março de 2020 a julho de 2022, e também identificar a gravidade e as repercussões clínicas da doença nessa população. A pesquisa foi realizada depois da análise e aprovação pelo Comitê de Ética do hospital. Foi uma pesquisa quantitativa, qualitativa e observacional, não experimental. Foi feita por meio de entrevistas telefônicas com os pacientes e parentes de primeiro grau e acesso aos prontuários eletrônicos também. Ao todo, foram entrevistados 93 pacientes, incluindo 13 crianças e 80 transplantados adultos. E os dados foram analisados de forma separada, na população adulta e população pediátrica. A prevalência da Covid-19 identificada na população total do estudo, ou seja, nos 93 pacientes, foi de 33,4%. Em relação à população adulta, a maioria dos pacientes com Covid foram do sexo masculino, acima de 50 anos, e apresentavam algum tipo de comorbidade associada. As principais comorbidades foram hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica. A taxa de hospitalização nessa população adulta foi de 17%. Em relação às complicações da Covid, todos os pacientes hospitalizados, ou seja, esses 17%, apresentaram um acometimento pulmonar maior do que 50% e apenas um paciente apresentou uma piora da função renal. Não foram identificadas outras complicações clínicas durante a internação. Em relação à população pediátrica, apenas 2 crianças foram infectadas por Covid, sendo que uma delas, de 3 anos, foi hospitalizada em terapia intensiva e necessitou de ventilação mecânica. E a outra criança tinha 16 anos e apresentou sintomas autolimitados e sintomas leves. Em relação aos principais sintomas relatados pelos pacientes, o principal foi a febre, em torno de 60% dos pacientes, tosse e dispneia. Também foram questionados em relação à vacinação para a Covid. Foi identificada uma taxa de vacinação de 95% nos pacientes adultos com pelo menos uma dose da vacina e uma taxa de 85% nas crianças. Importante lembrar que as crianças que não foram vacinadas, os 15% de crianças não vacinadas, ainda não eram contempladas pela faixa etária da vacinação no momento da entrevista. Portanto, o estudo apresentou limitações devido ao pequeno tamanho amostral e os dados serem autorreferidos, mas foi possível identificar que a prevalência da Covid nesse estudo foi 2 vezes maior na população transplantada cardíaca do que na população geral, o que pode confirmar a maior vulnerabilidade dessa população em relação à infecção. Entretanto, a gravidade e a necessidade de hospitalização decorrente da Covid foi muito pequena e ocorreu na minoria dos pacientes infectados, o que pode ser devido à elevada taxa de vacinação encontrada nesse estudo. Obrigada.